Olá pessoal, tudo bom? Espero que estejam todos bem. Aqui mais uma vez o Marcos, da Associação Espírita Casa da Esperança, dando continuidade, ao nosso tema família, do nosso tratamento espiritual à distância. E hoje, pessoal, nós vamos falar sobre o perdão, tá? Então eu gostaria de começar a reflexão lembrando das palavras de Jesus. Aquele dentre vós que não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Tá? Então, essa fala de Jesus aí, nós precisamos ter ela gravada em nossa consciência, tá? Por que eu tô falando isso? Porque o nosso tema hoje é perdão. E nós precisamos ter consciência e sermos sinceros com nós mesmos de que nenhum de nós, ser humano encarnado nessa terra, estamos isentos do erro. Todos nós erramos e erramos muito para estarmos aqui hoje. Tá certo, hoje nós já temos a consciência de que não podemos errar mais, mas mesmo assim a gente ainda continua errando em muita coisa, né? Nós não vamos virar santo da noite pro dia, certo? Então, com isso na cabeça, a gente já começa a refletir um pouco sobre o perdão. Já que nós erramos muito, continuamos errando, por que nós temos que ser tão rigorosos com quem erra conosco, né? Então, vamos começar a nossa reflexão hoje a partir daí. Então, falaremos sobre o perdão em família, tá bom? Pessoal, por que nós estamos falando tanto na família? Porque além do nosso ciclo, dessas 3 aulas, dessas 3 semanas, girar em torno da família, mas é dentro da família que nós precisamos desenvolver tudo isso. Tá? É da família para o universo. Tá? O nosso primeiro hospital, nossa primeira escola é a família. E existem situações em que também é uma prisão, né? Que algumas famílias, os familiares não se suportam. Então, aí está o primeiro aprendizado, aprender a desenvolver essa empatia. Então, hoje a gente vai falar sobre o perdão em família. Começamos com a misericórdia. A misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. E Jesus já disse que precisamos ser brandos e pacíficos, né? Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam almas sem elevação nem grandeza. Então, quem não perdoa é porque traz a mágoa, né? Traz o ódio ainda no coração. E nós precisamos extirpar esses sentimentos, né? Eliminar isso da nossa existência daqui para frente. Então nós precisamos começar a exercitar, e um bom exercício é o perdão. Tá? Vamos parar, vamos pensar, né? É difícil alguém de nós não ter algum desafeto. Então vamos lembrar daquela pessoa que em algum momento nos prejudicou, falou alguma coisa, nos fez alguma ofensa, né? Vamos nos lembrar e começar a exercitar isso. Vamos começar por aí. Buscar perdoar de coração, né? Tirar essa mágoa, né? Vamos buscar tirar essa mágoa de dentro de nós. Porque, olha só, o esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Tem aquela passagem onde Jesus está lá na cruz, e tem ali os 2 malfeitores, né, também. Aí um deles olha para Jesus e fala, né, você não é o filho de Deus, então livra-se a si mesmo e livra nós também. Aí o outro fala, olha, nós 2 somos criminosos, né, nós 2 somos criminosos. Nós merecemos estar aqui, mas ele é inocente. Aí essa fala demonstra que ele é uma pessoa que já está ali reconhecendo que está sendo punido pelos seus erros, né? Então, essa fala já mostra que ele se arrependeu das coisas erradas que ele fez em vida, tá? E vira para Jesus e fala, Senhor, lembre-se de mim quando estiver com Deus. E o que Jesus fala para ele na hora? Hoje mesmo estarás comigo, né? Então, por quê? Porque Jesus passou o tempo
falando, ensinando as pessoas a importância do perdão e a importância do arrependimento. Então aquele homem se arrependeu, né? E o arrependimento dele foi sincero. Então Jesus já diz isso, né? Hoje mesmo você estará comigo. E isso mostra, pessoal, que nós precisamos ter essa transformação verdadeira e sincera. O outro, infelizmente, ainda não era o momento dele. E aí, logo em seguida, Jesus vendo tudo aquilo, ele olha para o céu e o que Jesus fala? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Tá? Então, o que Jesus fez? Ele pediu perdão, pediu para que Deus nos perdoasse. Porque Jesus entende que nós estamos na completa ignorância. Né? A ignorância, porque quando ele diz que nós não sabemos o que nós estamos fazendo, é isso, é ignorância. Porque a partir do momento que a gente deixar de lado essa ignorância e reconhecer, certo? Nós vamos errar menos, vamos perdoar mais e errar menos. Tá bom? Então essa é uma grande reflexão para nós fazermos aqui. E aí aqui vem falar das maneiras de se perdoar. O perdão verdadeiro, né? O perdão cristão é aquele que lança um véu sobre o passado, tá? Então é esquecer mesmo os erros que foram cometidos. Esse único que se satisfaz com as aparências, ele sonda o recesso do coração e os mais secretos pensamentos. Ninguém se lhe impõe por meio de vãs palavras e de simulacros. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é peculiar às grandes almas. Então, os espíritos mais elevados, né, mais nobres, eles esquecem essas ofensas e bola para frente, é daqui para frente. Tá? Para que ficar se amarrando ao passado, ficar acorrentado ao passado, né, a essas mágoas? Deixar de lado, esquecer essas mágoas é libertação, pessoal. Nós precisamos nos libertar. Então nós precisamos afastar de nós essa mágoa e perdoar de verdade. O rancor é sempre sinal de baixeza e de inferioridade, tá vendo? Não ouvideis que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. Está lá no Evangelho. A gente tem falado que o Evangelho é a nossa cartilha de evolução espiritual, né, terrena. Né? No momento é a melhor coisa que nós temos para a evolução moral é o Evangelho de Jesus. Então a melhor coisa que nós temos hoje é o Evangelho do Cristo. O Evangelho do Cristo a todo momento nos orienta a perdoar. Certo? Jesus a todo momento orienta a perdoar. E pedir perdão também. Nós precisamos saber pedir perdão. Mas para que a gente possa pedir perdão, nós precisamos do arrependimento sincero, tá? Arrepender com sinceridade, pedir o perdão e dar o perdão também. Só quem precisa do perdão sabe o quanto ele é importante. Reconciliação com os adversários. Lá em Mateus diz assim, ó, reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça e não sejais metido na prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último ceitil. Então, não vamos deixar as coisas ficarem complicadas, não. Vamos pedir perdão, vamos buscar a reconciliação hoje. A hora é agora, esse é o melhor momento. Para que deixar? Porque quanto mais a gente joga isso para frente, quanto mais a gente fica remoendo, pior fica. Pior vai ficando para todos envolvidos aí. Então hoje é o melhor momento para se perdoar. Hoje é o melhor momento para se buscar o perdão. Hoje é o melhor momento para se buscar a reconciliação. Tá? A paz de espírito é a maior riqueza do ser humano, tá bom? E não conseguiremos a paz de espírito se a gente tiver a mágoa e o rancor no nosso coração. Caridade para com o próximo. A verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente, tá? Então, perdoar é ato de caridade. Então, Jesus exercitou essa caridade máxima quando ele pediu perdão, pediu para que Deus nos perdoasse. Quando Jesus pediu para que Deus nos perdoasse, isso mostra que Jesus não estava ofendido, tá? Jesus, ele poderia ter ficado triste porque nós estávamos na ignorância, mas ele mesmo, ele não se sentiu magoado, prejudicado em momento algum, tá? Jesus não tem esses sentimentos inferiores, isso é coisa nossa,
tá? Jesus está muito acima, muito além disso daí. Ele já venceu isso daí, ó. Passou por esse estágio nosso evolutivo, Jesus já passou por ele, não errando como a gente, que ele foi sem cometer erros, né? Então Jesus está muito além, então ele não se sentiu ofendido ou prejudicado e pediu a Deus que nos perdoasse. Atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado. Tá lá no Evangelho também isso daí, ó. Então antes antes da gente ser duro com alguém que nos ofendeu, nós precisamos pensar, nós também em algum momento ofendemos alguém, tá? Então nós precisamos ter isso em mente. Então, compreendendo, né, aceitando, reconhecendo que nós erramos, aceitando, reconhecendo que nós prejudicamos as pessoas, fica mais fácil a gente entender que as pessoas também podem errar e as pessoas também podem nos prejudicar. E só na prática desse perdão é que a gente consegue caminhar no sentido de prejudicar menos, tá? De agredir menos as pessoas, né? Então, à medida que a gente perdoa, a gente compreende que nós não podemos errar também. E isso, com o passar do tempo, que a gente vai caminhando na nossa jornada evolutiva, a gente vai aprendendo e os erros vão ficando cada vez menos, né? Os erros praticados por nós vão ficando cada vez menos aí ao longo do caminho. E o que é perdoar? Perdoai aos vossos irmãos que precisais que se vos perdoe. Se seus atos pessoalmente vos prejudicaram, mais um motivo aí tendes para serdes indulgentes, porquanto o mérito do perdão é proporcionado à gravidade do mal. Nenhum merecimento teríeis em relevar os agravos dos vossos irmãos, desde que não passassem de simples arranhões. Então, coisinha pequena a gente releva, mas tem coisa que a gente não perdoa não, né? Aí fica difícil, né? Então não é assim, né? Seremos dignos, né, de sermos reconhecidos como espíritos que caminharam na sua jornada evolutiva, que subiram um degrau quando nós tivermos perdoado as grandes faltas, tá? Então, por exemplo, perseguir e crucificar Jesus foi um ato, né, duro, e Jesus perdoou. Então, as coisas pequenas são fáceis de serem relevadas e esquecidas, mas as grandes coisas, essas sim, vão exigir mais de nós, né? E quanto mais maior for o nosso esforço em perdoar, mais isso nos fará bem, né? Não é que Deus vai agradar, sim, Deus vai agradar, mas é para nós. Então, quanto mais a gente conseguir perdoar, quanto mais a gente perdoar, melhor será para nós mesmos. E olha só os efeitos do perdão, ó. O perdão é, pois, remédio santo para a euforia da mente na luta cotidiana, tá? Então a nossa mente vai ficar muito mais tranquila à medida do momento que a gente perdoar de verdade. Tanto quanto não deves conservar detritos e infecções no vaso orgânico, não mantenham aversão e rancor na própria alma. Então, da mesma forma que a gente cura uma ferida no nosso corpo físico, nós precisamos curar as feridas da nossa alma, como? Eliminando o rancor, tá? Então, como que nós vamos eliminar o rancor? Perdoando. Por isso que o perdão é o remédio para essa chaga que nós podemos estar carregando aí ao longo das nossas existências terrenas, tá? Perdoa a quantos te aborreçam, perdoa a quantos te firam. Perdoa agora, hoje e amanhã, incondicionalmente. Então a gente não adianta perdoar se, né? Eu te perdoo se, né? Sem esse se, né, gente? Então, eu te perdoo porque perdoo, eu te perdoo porque não quero ficar guardando rancor, eu te perdoo porque não quero ficar pensando nessas coisas, eu te perdoo porque eu quero ficar tranquilo, tá? Agora, não adianta, eu te perdoo se você não errar mais. Não é bem por aí, né? Se a pessoa errar mais, se não, isso aí é do mérito dela, tá? Mas eu tô perdoando aqui e aí o que ela vai fazer dali pra frente, né? Vai de acordo com o livre-arbítrio e as suas próprias decisões, mas a gente não deve impor condições para perdoar, não é assim, não é negociar, tá? A gente perdoa de verdade, de coração, é assim que tem que ser, tá? Sem impor nada, né? Sem exigir nada em troca. Jesus não exigia nada em troca,
e não exige, né, até hoje. Então aqui vem falar do caso de exercício de perdão no lar, uma situação familiar. Olha só esse caso aqui, a dificuldade. Ó. Aqui reside nossa irmã Antonina, com 3 dos 4 filhos que o Senhor lhe confiou. Incapaz de vencer as tentações da própria natureza, o marido abandonou-a há 4 anos para comprometer-se em delituosas aventuras. Tá? Então o marido abandonou ela para suas aventuras mundanas aí, deixando ela com os filhos sozinha, tá? Se o André Luiz e esses mentores espirituais estão ali, eu imagino que ela tem um grande merecimento. E se ela tem um grande merecimento, é porque provavelmente ela está exercitando o perdão ali. Entende que o marido é uma pessoa que precisa de ajuda, né? E não da mágoa dela. Conversação no culto familiar em torno. O melhor processo de viver em paz. Somos levados a crer, meus filhos, que o Divino Mestre, em nos ensinando a desculpar todas as faltas do próximo, inclinava-nos ao melhor processo de viver em paz. Tá? Então, quando Jesus nos incentivava, através de seus ensinamentos, das suas falas, que nós deveríamos perdoar, ele estava nos mostrando o caminho da paz de espírito, da paz da nossa consciência, né? O perdão e o vaso cheio de lama e fel. Olha só. A alma que não perdoa, retendo o mal consigo, assemelha-se ao vaso cheio de lama e fel. Então, quando a gente não perdoa e a gente fica remoendo isso daí, é como se nós fôssemos esse vaso cheio de lama e fel aí. Por quê? Porque nós estamos carregados dessas energias que destroem, né, as nossas forças, né, que nos prejudica tanto, né? Então devemos perdoar sempre. Há serviços que não podemos pagar senão com o amor, tá? Então a melhor forma de retribuir uma ofensa é com o amor. Lembra quando Jesus disse que a gente deve dar a outra face? Tá aí um bom exemplo. Então se nós temos uma ofensa, nós vamos devolver com ofensa? Não, vamos devolver com a paz, com o amor, né? Porque assim a gente quebra esse ciclo aí. E o que fazer, né, pela paz na família? Indulgência. Lembrai-vos daquele que julga em última instância, que vê os pensamentos íntimos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa muitas vezes as faltas que censurais ou condena o que revelais, porque conhece o móvel de todos os atos. Lembrai-vos de que vós, que clamais em altas vozes, anátema, tereis quiçá cometido faltas mais graves. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, está dizendo isso daí, ó, que Deus, né, e os espíritos superiores que estão muito acima de nós, eles nos conhecem, né? Então, eles sabem até onde a gente vai errar, né? Pela nossa conduta, eles já sabem até onde a gente pode tropeçar e cair. Eles vão ficar aguardando para quê? Para nos auxiliar, né? Os espíritos superiores, Deus e o Cristo, eles não nos condenam, né? Eles têm paciência e tolerância e aguardam o nosso reconhecimento de que nós estamos errados e que nós possamos nos colocar em situação de reparação das faltas que nós cometemos. E lá atrás, quando disse que reconciliar e antes que vamos para a prisão e de lá não vamos sair enquanto não pagarmos, né, até o último tostão, é isso daí, ó. Todas as faltas que nós cometermos, nós vamos ter que repará-las, tá? É a lei da vida, é uma lei natural de Deus, né? Isso daí não tem como, isso não muda, tá? É alguém que vai cobrar? Não, a nossa própria consciência. Em algum momento nós vamos deixar de lado essa ignorância, vamos acordar, né, para a luz aí e vamos reconhecer o mal que nós fizemos e vamos pedir a oportunidade para reparar os males que nós fizemos, né, para auxiliar aqueles que nós prejudicamos. E é assim, à medida que o espírito vai evoluindo, ele vai reconhecendo seus próprios erros e vai auxiliando aqueles que ele prejudicou ao longo das existências aí. E é isso, né? A nossa consciência é a nossa grande prisão, né? Na verdade, bem é essa, né? Porque Deus, ele não castiga. Deus é um Pai misericordioso, amoroso, justo e bom, que está aguardando pacientemente
a nós que nós reconheçamos os nossos erros, peguemos o caminho correto e sigamos em direção a Ele. Ele nos aguarda, espera cada um de nós, né? Então, sobre o perdão, se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados, tá? Então é aquilo, nós mesmos, se a gente vê uma pessoa boa que perdoa todos, se aquela pessoa fizer algo de ruim, a gente não vai perdoar? Não, vou perdoar, porque perdoa, né? Então ele merece o perdão. E se a gente já tem essa noção, e Deus, que é a perfeição suprema, né? Ele não vai perdoar, é lógico que vai, né? Mas se não perdoardes aos homens quando vos têm ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. São palavras de Jesus lá das bem-aventuranças, né? Então, a gente vai colher aquilo que a gente plantar. Então, se a gente plantar o perdão, nós vamos colher o perdão. Se a gente plantar a paciência, a indulgência, é isso que nós vamos colher também. Tá? Não tem como você plantar uma coisa e colher outra. Então, nós precisamos plantar isso daí. Reconhecer as nossas faltas e perdoar sempre os nossos irmãos. E aí, caminhando para o final, a gente agradece pela atenção de vocês, né, em mais essa aula. Na próxima semana a gente continua, teremos aí mais uma, né, desse tema família, tá? Que será o diálogo, né, a importância do diálogo. Então hoje a gente fica por aqui. Agradecemos muito a vocês, aguardamos aí a cada um, caso queiram se manifestar, falar alguma coisa, estamos aí, tem nossos canais interativos, hoje nós temos grupo de WhatsApp, tem a internet, então podem entrar em contato com a gente, que a gente fica muito feliz em ouvir vocês também, tá bom? E sempre que possível estamos de portas abertas na Casa da Esperança para receber vocês também. Nossas reuniões públicas na terça-feira, nosso tratamento espiritual na quarta-feira, nossos cursos de doutrina espírita aos sábados, tá? Então, estamos aí, a família da Casa da Esperança também é a sua família. Obrigado mais uma vez, fiquem com Deus e que Jesus abençoe a todos nós. Paz!